Olá, meus amados. Olá, meus irmãos em Cristo. Olá, família espiritual. Vamos para mais um dia. Vamos para mais uma experiência humana, dizendo, declarando, porque nós estamos de pé. Acordamos e está tudo incrível. Para a honra e glória do Pai. Nosso pensamento está preso ao Senhor, Pai. Pensamentos que vêm do alto. Tua palavra que nos acalma, que nos fortalece, que nos dá o caminho correto diante dos teus olhos, está os bons e os maus. Nós cremos no Senhor, que nos diz: minha palavra é lâmpada, é luz para os teus caminhos. Eu louvo a Deus por cada vida que para, que escuta, que vem crescendo graças ao Senhor. Importa que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça. Nada pedimos, nada pensamos além do que convém. Buscamos ser reto e justo. Sabemos que se olharmos para a direita ou se caminharmos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, falar, pensar, tudo isso o Senhor já sabe. O Senhor nos formou, o Senhor nos criou, o Senhor é o condutor de nossas vidas. Nos submetemos à Tua palavra, aprendemos de Ti e o mais importante de tudo, no tudo incrível de Deus, nós aprendemos a praticar as coisas que geram frutos. Nós somos a árvore boa, nós somos a árvore plantada na rocha. Ouvir, analisar, inalar e exalar e praticar. Bom dia, meus amados irmãos, abençoados, filhos amados do Pai. Vamos aqui, vamos exercer o crer, e nós cremos. Acreditar é totalmente diferente de crer. Nos posicionamos e apenas exercemos o crer do Pai, o crer no Pai. Romanos 10, o versículo é o 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quem crê não será confundido, mas quem apenas acredita, infelizmente, ele é confundido. Nesse time aqui, eles não estavam crendo, eles estavam acreditando, exercendo a sua própria justiça. A justiça foi feita na cruz. O apóstolo Paulo vem pregando aos judeus na carta aos romanos, e eles estavam vivendo confundidos. Por quê? Porque os olhos dele, ao acreditar deles, o templo estava de pé. Jesus já tinha ido na cruz, mas o templo estava de pé. A lei de Moisés, a lei que consistia de 613 mandamentos, foi abolida na cruz.
Então, a salvação espiritual já tinha sido concedida, mas faltava a vinda dele, que foi no ano 70. E eles, possa-se dizer assim, de forma teimosia, queria praticar o que não valia mais, eram as obras da lei. Eles viviam confundidos. Hoje não tem lei de Moisés. Hoje está estabelecida a maravilhosa graça. A graça que nos diz que está tudo incrível. A graça que nós recebemos de graça. E mesmo assim nós ficamos confundidos ainda. Porque o homem, acreditando e não crendo, ele não, infelizmente, de forma imperceptível, acaba passando um Deus de confusão. 1 Coríntios, se eu não me engano, é 11:33. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz com a sua igreja. A sua igreja, que são vocês. E muitas vezes, né, nós vemos aí, nas áreas externas, a confusão, todos confundidos, e não vive a paz. A paz. O descanso no Pai, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem, sabendo que não há sacrifício maior do que a cruz, sabendo que nós temos só uma vida, não duas, nem três, nem quatro. E as pessoas, né, nós erramos, pedimos perdão, não entendemos o sentido do pecado bíblico para o sentido do errar o alvo quando a gente faz algo que aflige a nossa alma, achando que Deus é aquele que, não, ele vai me perdoar. Ele já te perdoou. No caso, perdoou o teu povo, nós nascemos justificados. E na maioria das vezes é uma verdadeira confusão. A minha religião é melhor que a sua, confundidos. E diz que crê, não crê, apenas acredita, dando crédito ao homem, dando crédito aos teus pensamentos e vivendo em desvaneio, porque a minha religião é melhor que a sua, para Deus responder minha oração eu fico com fome. É um Deus mau, né? É um Deus que barganha conosco. Se a gente parar para analisar, né? Não, porque Deus só responde se eu for ao monte. Aí eu subo no local elevado para Deus responder. Mas ele disse na Bíblia dele, mulher, seus pais adoraram no monte, né? Mas não é no monte que se adora, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O povo não crê, acredita apenas dando crédito a ele mesmo, né? E a um Deus limitado, infelizmente. E aí o que é que acontece? O povo vai ao monte. Ele pega, simboliza, né, o pão como o corpo dele, sendo que o corpo dele é a igreja, que somos nós. Na última Páscoa judaica, um cordeiro pascual teria que ser morto. O último cordeiro pascual, um cordeiro, né, um animal teria que ser morto para celebrar a Páscoa. Ele chama os 12. Quem é o último cordeiro pascual? Ele. Então ele simboliza o pão e o suco. Fazer isso em memória de mim. Ele não fala de uma forma temporal, ele fala de uma forma circunstancial. Ele fala com os 12. Fazer em memória dele que dia, meu irmão? Sexta, sábado e domingo. Mandou os 12. E ali era para os judeus. A Páscoa judaica era para os judeus. O que é que o povo faz hoje? Vive confundido. Acha que crê e não crê. Não, eu vou fazer aqui para ver. Porque Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a fé? É a fé que toca? É a fé que come? Não. É a fé naquilo que não se vê. Porque o que se vê, como a lei de Moisés, como essas coisas, são temporais. Mas as que não se vê são eternas. Então ele diz, porque a Escritura, todo aquele que crê nele não será confundido. E aqui tem um versículo que eu quero trazer para vocês, dando sentido
todo aquele que nele crê. Entenda, meu amado irmão, não é dentro de um local físico. E crer é crer no plano da cruz, é crer, independente das circunstâncias. Não é querer fazer algo para aquele que é onipresente, onisciente, onipotente. Não. Misericórdia, eu quero amor, eu não quero sacrifício. Por isso que é uma verdadeira confusão. Todo ano acontece alguma coisa. Eu disse que uma geração vai, uma geração vem e a terra permanece para sempre. Todo ano, toda estação acontece algo e vocês anunciam que eu vou voltar. E nunca volto. Todo ano é culto de libertação, onde meu povo não é liberto. Eu sou. Ele disse, eu sou cabeça de todo o governo e de toda a potestade. Espiritualizaram e diz que o povo precisa de libertação. Romanos 8:1, 2 versos depois desse aqui, que aqui é o Romanos 10, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Não estou não, que eu não aceitei. Não, está em Cristo Jesus é no ministério do Espírito. É no crer, não é no acreditar. Ministério do Espírito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não segundo a carne, segundo a lei de Moisés, que era o ministério que a justificação era, entendeu? Era a justiça que esse povo estava fazendo aqui. Olha só como atentamente você fica sem confusão na mente com uma simples leitura. Romanos 10:9. Se com a tua boca, é com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e com o teu coração, o coração aqui é a mente, entendimento, creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Se você confessar, eles tinham que confessar e não olhar para o templo que seria derribado no ano 70 e ficar fazendo obras da lei, que ele disse, isso não vale mais, isso não vale mais, isso não vale mais. Paulo estava suplicando para Israel crer no Cristo ressurreto, crer no plano da cruz, crer que ele ressuscitou dentro dos mortos, crer que ele vive e reina para sempre. O povo, nós aqui, a gente não crê. Por quê? Porque a gente faz a chamada Santa Ceia, que não existe na Bíblia, que é Páscoa judaica, anunciando a morte dele até que ele venha. Você gostaria que eu fizesse um culto em memória de você? Não, Sandro. Por quê? Porque eu vivo. E por que você faz um culto em memória daquele que vive e reina? E esse versículo aqui, ele é ministrado que você tem que levantar a mão e aceitar. Confesse aí. Não, eu levantar a mão e aceitar? Não. Eu tenho que confessar que eu creio que o plano da cruz foi perfeito, que não há sacrifício maior, e não acreditar no que o homem está dizendo. Aí ele disse, se confessar com tua boca, confessares com o Senhor em todo o teu coração, entendimento, creres que Deus ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, né? Com o entendimento, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E que salvação é essa, já que não é a salvação espiritual? Porque ele já tinha ido na cruz, ele disse, está consumado. É a salvação na mente, porque o povo vive em confusão. É lei de Moisés, é a graça, é a lei, é a graça. E a graça é uma palavra difícil, para eles muito difícil. Quando você faz uma interpretação do texto, o diz, o subtítulo começa assim, os judeus rejeitam a justiça de Deus. E hoje nós acreditamos, infelizmente, né? Porque nos ensinaram assim, nós acreditamos, que eu digo, as pessoas, né? Eu me incluo porque eu acreditava também assim, não tem condições. Você tem que aprender com a bússola da vida com o Pai do Espírito, né? Os judeus rejeitam a justiça. Isso aqui foi uma justiça. A justiça de Deus. E essa justiça é manifestada em nós, que é o poder de Deus, que é o Evangelho. E o povo não aceita. O povo apenas acredita e não crê. E Paulo diz assim, irmãos, Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração, do meu entendimento, e a minha súplica
a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Na mente, meu amado. Não é a salvação espiritual. Não é a salvação que se eu xingar aquilo, não é a salvação que se eu sair de um templo físico, eu perco a salvação, e se eu voltar eu tenho a salvação. Então Deus faz acepção de pessoas. Significa que todo mundo é salvo? Não. Os eleitos. Eu tenho o direito de julgar? Não. Porque possa ser que tenha gente dentro de templo físico que não é um salvo, um eleito espiritualmente, está ali, e possa ser que tenha gente fora em outra religião ou no ateísmo, onde quer que seja, e é um salvo. A eleição não é minha, não é sua, é de Deus. Por isso que nós cremos. Eu já ouvi muitos relatos, e tem muitas pessoas que nunca leram nenhuma Bíblia e exercem o crer. Sabia? Nunca leram a Bíblia. Pode até ouvir alguns versículos, né? Mas nunca leram. Mas exerce o crer. Eu confesso que o autor e consumador de minha vida sabe de todas as coisas. E ele faz o que? Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe do nosso entendimento. Ele sabe do que está aqui. E aí você vê que ele vai dizendo isso, né? No verso 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Que lei? Não é a nossa lei hoje, é a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo. Meu povo, imagine Paulo falando: o fim da lei é Cristo. Pare com essas obras que foi da primeira aliança, que foi a de Moisés. Sejam salvos na mente. Vamos ministrar o Cristo ressuscitado. Não é por obras meritóricas sua, entendeu? E aí ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça que foi feita aqui, de todo aquele que nele crê. É para crer nele. Não me dê credibilidade. Ou não venha crer em mim. Não venha acreditar em mim. Depositar confiança em mim. Ouça, verifique e inale esse tudo incrível de Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra maravilhosa. Ele diz assim no 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mente, invocar o nome do Senhor será salvo. Observe, se a gente fosse levar no sentido literal, então todo mundo invoca o nome de Jesus, então todo mundo é salvo espiritualmente. Está vendo? A salvação é na mente, porque não vive confundido, querendo fazer algo. Não, se eu errei, eu vou plantar. Se eu acertei, eu vou colher. Eu não vivo confundido. Se eu vou a um templo físico, eu sou salvo. E se eu não for, eu não sou salvo. Não, eu não posso viver confundido, é ou não é? Não. Se eu for, me reúno como igreja, que é importante. E se eu não for, eu estou aqui, desfrutando do reino de Deus. Como? Porém, invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? Muitas vezes você não ouve essa palavra. Você ouve aqui: traga aqui o dinheiro para você ser abençoado. Eu lhe pedi alguma coisa? A cruz, a coroa de Jesus, ele lhe pediu alguma coisa? Não. Quem está lhe pedindo é o homem. Você acredita no homem. Ele vai dizer: como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Tudo incrível. Levanta daí, meu amado, porque nenhuma condenação há para os que estão no ministério do Espírito em Cristo Jesus, e estamos no ministério do Espírito. Que esse dia seja repleto de coisas boas, como diz o Evangelho. A salvação é na mente, crendo que o Pai está no controle de tudo. Descansa nele, tudo incrível, permitindo o Papai do Céu, e cremos que Ele irá lhe permitir. Até amanhã. Tudo incrível.